O governo de Portugal vai investigar toda a situação que ocorreu no Estádio da Luz em Lisboa, durante a partida entre Benfica e Real Madrid. Só relembrando um pouquinho os fatos, né? Isso tudo aconteceu logo depois do gol que deu a vitória do Real Madrid sobre o Benfica, né? O Vini Júnior marcou esse gol, inclusive. Ele foi comemorar na bandeirinha de escanteio. Claro, os torcedores do Benfica provocaram o Vini Júnior, ele provocou também. Até aí tudo certo, é do jogo, faz parte. O que não faz parte foi o que o argentino Prestiani, né, o Gianluca Prestiani, falou ali pro Vini Júnior, chamando ele de macaco. Ele cobriu a boca para poder proferir essa ofensa racista, né? E assim, não foi só o Vini Júnior que escutou não, tá? O Mbappé, atacante do Real Madrid, também escutou a situação. O Camavinga, que é volante também da equipe espanhola, também escutou o que aconteceu. O Federico Valverde, o capitão do Real. Enfim, vai ser investigado aí pelas autoridades de Portugal e também pela UEFA, que é a Confederação Europeia de Futebol. Inclusive, o Real Madrid entregou todas as imagens que eles conseguiram, todas as documentações também para a UEFA, para dar prosseguimento a essa investigação. Muito triste, né, Cleverton? A Sim. gente ainda falar sobre isso, mais um ataque racista, mais um ataque feito por um argentino, né, que não é uma situação inédita, é recorrente. Quando não são os torcedores, a gente vê agora um jogador. É gravíssimo isso, um jogador que não tem nem a coragem de falar cara a cara, né? Esconde o rosto com a camisa e, ainda bem, muita gente ouve e consegue fazer essa denúncia para além do Vini Júnior, né? Porque muitas vezes a gente vê o próprio jogador sendo até descredibilizado, né? Porque fazia parte da briga, ouviu mais do que deveria. Mas não, um montão de gente ouviu, como você muito bem pontuou, né? Exatamente. E como você bem disse, não é a primeira vez que isso acontece com o Vini Júnior, né? Mas a questão que piora essa situação toda é que vem de um jogador, de um companheiro de campo ali, né? De profissão. O próprio Mbappé, numa entrevista pós-jogo, falou que o Vini Júnior foi chamado de macaco 5 vezes. Então ele escutou bem o que aconteceu, né? Ele disse também que o Prestiani não é um companheiro de profissão, que ele não considera esse tipo de pessoa como companheiro de profissão. Tudo vai ser investigado, claro, mas a gente sabe que fica mais complicado a partir do momento que ele cobre a boca. Inclusive, outros ídolos do futebol se manifestaram em apoio ao Vini Júnior. A gente teve aí também o Luizão, ídolo do Benfica, ex-zagueiro de seleção brasileira, se manifestou a favor do Vini Júnior, inclusive, dizendo que sim, foi um ato racista. O Luizão, inclusive, que conhece o Prestiani, porque ele foi diretor do Benfica enquanto o Prestiani já era jogador da equipe. Enfim, a gente teve aí o Thierry Henry, ex-jogador da seleção francesa, campeão da Copa do Mundo de 98, que também se manifestou a favor. A gente teve o Sneijder, ex-jogador da Holanda, o Wayne Rooney, ex-jogador da Inglaterra. Enfim, o mundo do futebol está apoiando aí o Vini Júnior, mas enquanto isso o Benfica está prestando apoio ao próprio jogador da equipe, né? A gente tem essa situação também. O Benfica soltou uma nota oficial dizendo que confia na palavra do Prestiani. Enfim, tudo vai ser investigado. A gente vai acompanhar, claro, o que vai acontecer de agora em diante. Mas essa situação precisa ser deixada clara. O que foi que ocorreu? O que aconteceu? O que de fato o Prestiani falou ali para deixar o Vini Júnior daquele jeito? A gente acredita na palavra do Vini Júnior, até porque não é a primeira vez que isso acontece. Não teria por que ele falar que foi chamado de macaco sem isso ter acontecido, porque ele sabe muito bem o que acontece com ele mesmo, né? Nas arquibancadas. Também existem imagens, inclusive, de torcedores do Benfica, enfim, fazendo sons de macaco contra ali o Vini Júnior. E aí o mais triste disso tudo é que a gente lembra que o maior ídolo da história do Benfica é um homem negro, que é o Eusébio, né? Um dos maiores jogadores aí da história de Portugal. Isso deixa a situação muito pior aí para o lado dos benfiquistas. Perfeito. Cleverton Silva, que é da editoria de esportes. A gente sempre gosta de trazer aqui destaques importantes, alegres, né? Geralmente os esportes deixam a gente
enfim, animado, mas infelizmente de vez em quando a gente traz casos de polícia também, né? E crimes que são relacionados aí ao mundo do esporte, mas que são muito importantes também da gente destacar. Obrigada, viu, Cleverton?